Algumas vezes já me perguntaram, Pastor Marton, qual a origem da tentação? Tiago diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago usa duas expressões para se referir à provação. A primeira forma é chamar a provação de um teste de fé. A expressão grega é dokimon himon tes pisteos, para ver se aquilo que o crente diz com os seus lábios está de acordo com a resposta que ele dá em sua forma de viver. Tiago, capítulo 1, verso 3, ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A segunda palavra usada por Tiago é peirasmo, usada neste verso, e que também aparece em outros textos das Escrituras, como por exemplo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, peirasmo, se desviam. Ou seja, essa palavra também tem o significado de ser posto à prova. Também significa passar por adversidades. E tentação, qual é a palavra que Tiago usa para tentação? Neste verso, ele usa peiraxomenos, que significa ser colocado à prova. Então, como entender que o Senhor não tenta a ninguém? Se o Senhor é soberano e se o crente é colocado à prova, então isto não pode ser atribuído a Ele? Bom, não é bem assim que as coisas são, segundo a palavra de Deus. Se você deseja de coração saber a verdade a respeito deste assunto, eu lhe recomendo reservar um pouco do seu tempo e ler a história de Jó. O patriarca passou por situações extremamente angustiantes, mas não foi o Senhor quem o afligiu. O agente da sua prova de fé foi Satanás, justamente chamado nas Escrituras de o tentador em Marcos 4:3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O tentador não tem nenhum interesse em ver que os crentes são aprovados por Deus. Pelo contrário, o desejo do tentador é fazê-los cair. Em 1 Tessalonicenses 3:5, Paulo fala justamente sobre isso, ao afirmar que foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso amor. O desejo do tentador não é ver o cristão ser aprovado em sua fé, mas vê-lo pecar. Satanás queria que Jó, sofrendo as duras provas a que foi submetido, ficasse decepcionado ou irado contra Deus e com isso blasfemasse. Ou seja, com isso ele falasse mal, falasse contra o Senhor e sua santidade. Mas em Jó 22 a palavra diz, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se fosse possível, Satanás faria com que todo cristão caísse da graça. Mas isto não acontece. E por que não acontece? Porque a graça é um dom de Deus. Não é resultado de méritos. E nada separa o crente do seu Senhor. O Paulo diz em Romanos 8:38-39, um texto muito conhecido. Paulo diz o seguinte, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso porque o Senhor é poderoso para guardar o crente, livrando da provação os que lhe pertencem. É o que nos diz Pedro na segunda carta, capítulo 2, verso 9. O Senhor sabe livrar da aprovação dos piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O crente sabe que Deus poderá livrá-lo até nas provações, como aconteceu com os jovens judeus em Babilônia. Em Daniel 3:17 e 18 diz que os servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao serem provados pelo rei, diz o seguinte, se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E eles saíram da fornalha ilesos, porque o Senhor não os livrou da fornalha, o Senhor não os livrou da tentação, o Senhor os fez vitoriosos na provação, o Senhor os fez vitoriosos na tentação. Um abraço no coração do pastor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos, divulgue para os seus amigos, para os seus conhecidos, use a área de comentários para dizer o que você pensa ou para fazer as suas perguntas. Até o próximo vídeo.